Olá pessoal, bem-vindos para mais uma aula de resolução de questão do Enem, do projeto Partiu Enem. Meu nome é Carolina Mendes e essa vai ser uma aula de questão de Biologia. Essa é a questão 362 de 2017.2 que vamos resolver. Vamos começar. Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte celular programada. Essa morte celular programada ela é regulada por genes, resultando no sapo adulto jovem. A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é o letra A, ribossomo, B, lisossomo, C, peroxissomo, D, complexo golgiense ou E, retículo endoplasmático. E antes de responder essa questão, vamos relembrar um pouco sobre os assuntos, sobre os conteúdos que tem nessa questão. Então, nós vamos falar de biologia celular, especificamente de organelas celulares. Para começar, uma célula é uma unidade básica dos seres vivos. Todos os seres vivos são compostos por células. Então, a célula são unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. E existem dois tipos de células, as procariontes e as eucariontes. A célula procarionte apresenta material genético disperso no citoplasma e geralmente são representados pelas bactérias. E as células eucariontes possuem um núcleo definido, delimitado pelo envelope nuclear. Dentre as células eucariontes, existem as células animal e a vegetal. A célula animal é aquela presente nos tecidos dos animais, e a célula vegetal é aquela presente nos tecidos vegetais. Mas vamos falar especificamente da célula animal para responder essa questão. Aqui está uma representação de uma célula animal. Em uma célula existem organelas. É como se essa célula fosse uma empresa muito importante. E as organelas são os setores, como o setor administrativo, executivo, financeiro, de marketing, entre outros. Então, essas organelas são fundamentais para as células, garantindo suas atividades essenciais. E a célula ela é envolta por uma membrana plasmática, que reveste a célula e controla o que entra e sai dessa célula. E as organelas estão dispersas no citoplasma. E vamos ver quais são as principais organelas da célula animal? Para começar, temos aqui o retículo endoplasmático liso e rugoso. O retículo endoplasmático liso ele é responsável pela produção de lipídios ou de gorduras e de esteroides que irão formar a membrana plasmática. E o retículo endoplasmático rugoso ele é composto por ribossomos em sua superfície e essa organela realiza a síntese proteica. E aqui está o retículo endoplasmático. Geralmente ele é localizado perto do núcleo da célula. E como sabemos, o núcleo da célula eucarionte animal é definido. Por isso, nós temos essa estrutura aqui em azulzinho, simbolizando uma membrana, delimitando o núcleo, onde esse material genético vai estar. Temos também a organela que chamamos de complexo golgiense ou complexo de Golgi. Essa organela é encarregada pela modificação, armazenamento e exportação das proteínas que foram sintetizadas e produzidas no retículo endoplasmático. E aqui está, nesse esquema dessa célula eucarionte animal, a representação do complexo de Golgi. Temos também o lisossomo, que é produzido no complexo de Golgi, ou complexo golgiense, contém enzimas digestivas, elas realizam a digestão intracelular, eliminando partículas vindo do meio externo, que são maléficas, ou eliminando organelas envelhecidas, fazendo uma reciclagem. E aqui no nosso esquema de uma célula, aqui que está a representação do lisossomo. Temos o peroxissomo, que realizam a oxidação de ácidos graxos, atuando no processo de desintoxicação das células. E aqui está a representação do peroxissomo. Temos também a mitocôndria, que são organelas que possuem material genético próprio, e elas são responsáveis pela respiração celular e produção de energia.
E aqui está uma representação dessa mitocôndria. Temos também os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese proteica, ou seja, eles formam proteínas dentro do citoplasma da célula. E geralmente esses ribossomos são representados por pontinhos no citoplasma da célula. Então, agora que já relembramos a função das principais organélulas, vamos responder a questão. Mas antes disso eu vou reler de novo. Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece, por apoptose ou morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. A apoptose é um tipo de morte programada importante para organismos multicelulares, pois permite a eliminação de células infectadas ou com problemas. E aqui, vamos terminar a questão. A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda do girino é o letra A, ribossomo, B, lisossomo, C, peroxissomo, D, complexo golgiense ou C, retículo endoplasmático. Tá um C, mas é um letra E. Letra E, retículo endoplasmático. Bom, o ribossomo, ele é responsável por síntese proteica, então não tem muita coisa a ver com uma apoptose ou morte celular programada, não. Lisossomo. Bom, lisossomo tem a função de digestão de substâncias da célula. Então, é o lisossomo responsável por esse desaparecimento da cauda do girino. Porque nos girinos, as células da cauda emitem sinais químicos, levando vários lisossomos a realizarem apoptoses, que são morte programada, e realizam apoptoses sucessivas. Essas apoptoses irão destruir as organelas das células e, consequentemente, a cauda dos girinos. Então, a resposta correta é a letra B, lisossomo. O peroxissomo não é a resposta correta, pois sua função está ligada à desintoxicação das células. O complexo golgiense também não é, porque ele atua no armazenamento de proteínas. E os retículos também não são, pois o retículo liso produz lipídios e o rugoso produz proteínas, como principal função. Então, nenhum deles está ligado à morte ou digestão de células e tecidos, como no caso do desaparecimento da cauda dos girinos, sendo a única opção correta o lisossomo, pois o lisossomo que tem essa função de digestão celular. Então, pessoal, obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que irei responder o mais breve possível. O link com a apostila das questões do Enem estarão na descrição desse vídeo e até mais. Tchau!